Olá, alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 2. Eu espero que vocês estejam bem, estejam estudando bastante, estejam fazendo bastante exercícios, ok? É, é um prazer tê-los aqui em nossa sala virtual e hoje nós estaremos dando continuidade, pelo menos um pouco, né, da continuidade, porque a gente ainda tem algumas coisas para poder fazer dentro do capítulo 3, que fala sobre orientação e localização dentro do espaço geográfico. Para isso, nós iremos falar sobre coordenadas geográficas. Estarei utilizando, então, um método diferente que eu não usei nas outras aulas. Eu vou estar mostrando e explicando para vocês o nosso conteúdo através de slides. Preste bastante atenção. E no final, nós iremos fazer uma atividade sobre coordenadas geográficas, ok? Então, vamos lá. Vamos começar falando então sobre as coordenadas geográficas. Observem esse desenho. Veja bem, para você localizar qualquer ponto da superfície da Terra, eu posso utilizar um desenho como esse, ou mesmo um globo terrestre, daqueles que a gente tem nas salas de aula. São nessas formas que nós podemos representar os oceanos, os mares e também as grandes porções de terras que formam os continentes. Nesse caso, o mundo possui o continente americano, o continente africano, o continente asiático, o continente europeu, o oceânico e até mesmo a Antártica. Pois é, sobre o globo ou sobre os mapas é traçado um conjunto de linhas imaginárias, tanto na horizontal quanto na vertical, e essas linhas sempre irão se cruzar. Formam um sistema parecido com uma malha, e essa malha é o que nós chamaremos de coordenada geográfica. Pois bem, o mapa que vocês estão vendo é um planisfério, ou seja, uma representação do planeta em uma superfície plana. Pode ser inclusive no livro de vocês, pode ser numa folha do caderno, ou como você achar melhor representar este planisfério. Vamos falar então agora sobre os paralelos, ok? Bom, o que nós vamos chamar de paralelos? Uma vez que as malhas ou as coordenadas geográficas necessitam se cruzar, nós teremos todas as linhas que estarão na horizontal acompanhando o Equador, nós vamos chamar de paralelas. E são elas que são responsáveis pela latitude. Observem esse desenho. Os paralelos, nesse caso, são as linhas horizontais. Elas são traçadas sobre a esfera terrestre. Mas não se iluda, são linhas imaginárias, mas com medidas muito precisas. Ao todo, são em torno de 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sul. Como o paralelo 0 graus é o Equador, partirá do Equador em direção ao norte e partirá do Equador em direção ao sul. É bom lembrar, então, que a linha do Equador vai dividir a Terra em duas meias esferas, ok? As duas partes são iguais. Nós teremos o hemisfério norte, chamado de setentrional, ou também eu posso chamá-lo de boreal. Eu terei o hemisfério sul, também conhecido como meridional ou austral. Bom, tendo conhecimento das paralelas, nós poderemos falar que a distância entre um lugar qualquer da superfície da Terra e a linha do Equador
é chamada de latitude. Então, se eu necessito da linha do Equador em direção ao norte ou hemisfério norte e também do Equador ao hemisfério sul, eu vou chamar essas distâncias de latitude, ok? Então, o que é, resumindo, a latitude é a distância da linha do Equador em direção aos polos, ou seja, elas podem variar entre 0 e 90 ao norte e entre 0 e 90 ao sul. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dos meridianos. O que são os meridianos? Pois bem, ao contrário das paralelas, que são responsáveis pela latitude, os meridianos são linhas semicirculares verticais. Elas são traçadas de um polo ao outro. E, assim como o Equador, os meridianos também possuem uma linha inicial que passa pelo centro do planeta. Cada meridiano tem um antimeridiano correspondente e juntos eles completam uma volta em torno da Terra. Como eu disse que nós temos um meridiano principal, o nome desse meridiano principal é Greenwich, ok? Parece difícil de falar, mas não é. É meridiano de Greenwich. E qual é o grau dele? Quantos graus ele possui? 0 graus, assim como o Equador. Só para a gente poder achar isso mais fácil, posteriormente eu colocarei uma ilustração de paralelos e meridianos, ok? Então vamos continuar. Diferentemente dos paralelos, todos os meridianos, todos, têm a mesma medida entre eles. Ou seja, se você pegar a medida de uma esfera, que é 360 graus, e dividir pelo número de horas que a Terra leva para dar uma volta em torno do seu eixo, que é 24 horas, você terá 15 graus. Então, a cada 15 graus para leste, você ganhará 1 hora. E a cada 15 graus para oeste, você perderá 1 hora. Mas isso é matéria para depois. Vamos apenas focar que em direção a leste e em direção a oeste, teremos sempre no meio o meridiano de Greenwich, ok? Bom, nós podemos falar que a oeste nós temos o hemisfério ocidental e a leste nós temos o hemisfério oriental. É importante ressaltar que a partir do meridiano de Greenwich eu posso traçar quantos meridianos eu quiser, até o limite, é claro, de 180 graus, pois é o limite máximo que os meridianos têm. No caso, para leste ou para oeste, dessa maneira nós vamos ter 360 graus, que é a medida de uma circunferência, ou seja, a circunferência da Terra. A distância angular entre um lugar qualquer da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich é chamado de longitude. Então, olha só, nós vamos trabalhar com dois termos, a latitude, sempre direcionando do Equador e indo para os polos. E a longitude, nós vamos trabalhar com o meridiano de Greenwich em direção ao hemisfério leste e ao hemisfério oeste. E só para a gente poder marcar como um macete para eu saber o que é a longitude e a latitude, lembre sempre que a longe, algo longe, será sempre maior do que a latitude, porque a Terra ela é achatada nos polos. Quando nós formos fazer o exercício que eu preparei, vocês entenderão melhor o que eu quero dizer em relação a essa distância. Quando os paralelos e os meridianos eles se cruzam,
eles vão permitir uma localização muito precisa de qualquer ponto na superfície terrestre. Então, isso vai significar que cada lugar é cortado por duas coordenadas geográficas, um paralelo e um meridiano. E sua localização deve ser indicada por dois números, o número do paralelo e o número do meridiano. Então, por exemplo, toda vez que eu falar latitude, é norte ou sul. Todas as vezes que eu falar longitude, será leste ou oeste. E assim chega o final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido. E dúvidas, mandem lá no meu canal do WhatsApp ou mandem através do canal do YouTube da escola. Fiquem com Deus. Um grande abraço de Celão, ok?